Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Nesta era digital, todos nós temos o poder de tirar fotos e compartilhá-las imediatamente nas redes sociais. Mas e se, após uma inspeção mais detalhada, as fotos revelarem coisas sombrias e perturbadoras? Cada foto que mostraremos a você causará arrepios na espinha. Hoje mostraremos 20 fotos com histórias de fundo assustadoras. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começar, também curta o vídeo. Número 20. The Dark Watchers são um grupo de entidades supostamente visto nas montanhas da região de Big Sur, na Califórnia. Eles foram documentados por séculos, com alguns dos primeiros relatos datando da ocupação espanhola da área nos séculos 16 e 17. Essas figuras sombrias, muitas vezes descritas como de aparência humana, parecem guardar a área nas montanhas. A origem dessas figuras misteriosas é incerta, mas fazem parte do folclore local. Algumas pessoas acreditam que sejam espíritos do povo Chumash, uma tribo indígena americana que vivia na região da Big Sur. Outros acham que pode ser aparições de soldados espanhóis ou missionários que ocuparam a área. Eles geralmente parecem segurar bengalas ou cajados, e algumas testemunhas afirmam ter visto olhos brilhantes ou outras características incomuns. Algumas pessoas afirmam ter encontrado essas entidades enquanto caminhavam nas montanhas, enquanto outras dizem que as viram à distância. Número 19. O fantasma Booth Hill é supostamente uma figura fantasmagórica capturada em uma foto perto do cemitério Booth Hill, em Tombstone, Arizona. O cemitério é famoso como o local de descanso final de muitos residentes notórios de Tombstone, incluindo cowboys, mineiros e bandidos. A foto, tirada por R.B. Schumann em 1996, e desde então se tornou um assunto popular de discussão entre os entusiastas do paranormal. Em primeiro plano está um homem vestido com o traje icônico de um cowboy do Velho Oeste. Ao fundo da foto, vemos uma figura que aparenta ser translúcida, com um vago contorno de corpo e cabeça. As características são difíceis de distinguir, e algumas pessoas relataram ter visto um capuz na cabeça da figura. Infelizmente, a foto está bastante granulada e de baixa qualidade, dificultando a visualização dos detalhes. Enquanto a maioria das pessoas acredita que se trata de um fantasma, há outras que têm uma opinião diferente. Eles acham que pode ser um defeito fotográfico da imagem. O que você acha? Diz aí nos comentários. Número 18. A foto em questão foi tirada por Karen Collet, que estava em um trem com um sobrinho e resolveu tirar uma foto dele. Mais tarde, quando a foto foi revelada, a mulher notou uma figura estranha ao fundo. Alguns identificaram a figura como Bruno Hauptmann, um homem que foi condenado e executado por um ato hediondo em 1932. A aparição do homem no fundo da foto levou alguns a especular que seu espírito assombra o trem ou a área onde ele foi executado. Independentemente da explicação, a foto continua bastante assustadora e faz você se perguntar se os espíritos podem realmente existir. É possível que a mulher acidentalmente tenha tirado uma foto que exibia um pôster com uma figura que parecia Bruno Hauptmann, mas o museu negou ter usado sua figura em um anúncio. De acordo com vários relatos, a mulher recebeu um telefonema anônimo depois de tirar a foto de alguém alegando que o homem na foto era inocente. Bruno Hauptmann também sustentou sua inocência do ato hediondo que foi acusado de cometer até sua morte. Número 17. Robert Landsberg e Reed Blackburn foram fotógrafos que capturaram a erupção do Monte Santa Helena em 1980 em detalhes dramáticos. A erupção foi causada por um acúmulo de magma e gases sob a montanha, criando uma série de explosões que por fim causaram colapso da montanha. A erupção foi incrivelmente poderosa e liberou cerca de 24 megatons de energia térmica. Segundo alguns pesquisadores, seu pico foi 500 vezes mais explosivo que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima. A erupção também causou danos maciços à paisagem circundante e criou uma grande nuvem de cinzas que se espalhou pela região. A última foto de Robert Landsberg, onde ele se senta em uma cadeira, foi tirada pouco antes da notória erupção do Monte Santa Helena. Ele era um fotógrafo experiente e teve a coragem de se aproximar do vulcão ativo para capturar a magia e a beleza intensa da natureza em filme. Outro homem chamado Reed Blackburn conseguiu capturar as explosões violentas e a subsequente destruição causada pela erupção em várias fotos. Os dois homens não sobreviveram ao evento e suas fotos foram encontradas posteriormente. Número 16. O incidente de Falcon Lake é considerado um dos casos de OVNIs mais bem documentados no Canadá.
O incidente ocorreu quando Stephen Michalak estava procurando por minerais perto de Falcon Lake, em Manitoba. Segundo seu relato, ele viu 2 objetos em forma de charuto no céu. Um deles desceu e pousou nas proximidades, então ele decidiu investigar. Stephen afirma ter visto vários buracos no objeto e quando tentou tocá-lo, ele subiu rapidamente. Nesse momento foi atingido por uma rajada de gás ou ar quente, deixando-o tonto e desorientado. Ao retornar ao hotel, ele experimentou sintomas incomuns como dores de cabeça, náuseas e queimaduras no estômago que combinavam com os buracos que ele havia visto no objeto. Isso o levou a procurar atendimento médico. O incidente foi investigado pelo Royal Canadian Mounted Police e pelos militares canadenses, que encontraram evidências de vegetação queimada e outras anomalias no local do incidente. No entanto, até hoje as alegações de Stephen permanecem inexplicáveis. Suas queimaduras também permanecem um mistério, e alguns especulam que podem estar relacionadas à exposição à radiação ou outras fontes de energia alienígenas. Você acredita que ele realmente encontrou seres extraterrestres? Número 15. Antigamente era comum as famílias contratarem um fotógrafo profissional para capturar belos momentos para seus retratos de família. Mas quando uma família anônima deu outra olhada em sua querida foto, eles viram algo que lhes deu arrepios na espinha. A foto parece inocente à primeira vista, mas após uma inspeção mais detalhada, um detalhe assustador e perturbador é revelado. Do lado direito da foto vemos os pais, o filho mais velho, um bebê no colo da mãe e o caçula que está no colo de quem exatamente? Muitas pessoas acreditam que pode ser a mão de um espírito ligado à família. Embora muitos desses fenômenos possam ser explicados com um simples mau funcionamento da câmera ou ilusões de ótica, alguns permanecem inexplicáveis. Uma teoria sugere que os espíritos podem ser atraídos por tecnologia ou equipamentos elétricos, o que poderia explicar por que eles às vezes aparecem em fotos ou vídeos. Outra teoria sugere que a fotografia pode capturar imagens invisíveis ao olho humano e que espíritos podem existir nessa dimensão. Número 14. A foto de 2 rostos fantasmagóricos do SS Watertown foi supostamente tirada em 1924 na costa da Califórnia. Segundo relatos, o capitão do navio Keith Tracy havia morrido durante a viagem e a tripulação havia sepultado no mar. Foi depois desse evento que a foto foi tirada, e alguns sugeriram que os rostos na água poderiam ser os espíritos dos membros da tripulação que haviam falecido. O destino dos tripulantes do navio, no entanto, permanece um mistério, e exatamente o que aconteceu com o navio não está claro. A origem da foto também é ambígua, mas supostamente foi tirada por um fotógrafo de navio chamado M.F. Davis. Ao longo dos anos, a foto gerou muita especulação, com muitos sugerindo que ela fornece evidências da existência de espíritos ou do sobrenatural. Número 13. Em meados do século XIX, as grandes planícies fervilhavam com milhões de bisões, cujo rugido estrondoso lhes valeu o apelido de Trovão das Planícies. As grandes planícies são uma grande área que se estende desde o estado americano do Texas, no sul, até além da fronteira canadense no norte. No entanto, a chegada dos colonos europeus marcou uma virada no destino dessas enormes criaturas. Eles organizaram grandes grupos de caça, deixando um rastro de carcaças de bisões como visto nesta foto. Ao contrário dos nativos americanos e de Buffalo Bill que dependiam do bisão para alimentação e sobrevivência, muitos desses caçadores matavam os animais apenas por esporte e entretenimento. Um caçador, Orlando Brown, era famoso por atirar em quase 6.000 bisões apenas com seu rifle. Infelizmente, essas caçadas levaram as populações de bisões à beira da extinção, de mais de 30 milhões em meados do século XIX para menos de 1.000 em meados da década de 1880. Isso teve um impacto profundo nas tribos indígenas da área que dependiam do bisão para alimentação, vestuário e abrigo. Número 12. De acordo com um pesquisador alemão chamado Gregor, um dedo gigante mumificado foi descoberto, supostamente pertencente a alguém com mais de 4,80 metros de altura. O dedo tem impressionantes 38 centímetros de comprimento, e se genuíno representa um achado notável na história dos gigantes da Terra. As fotos teriam sido tiradas durante uma escavação por um ladrão de túmulos no Egito em 1988. Para obter cópias das fotos, o pesquisador teve que pagar $300 e nunca mais as viu. Os gigantes, tanto da mitologia grega quanto da nórdica, têm uma longa e intrigante história nos mitos humanos e no folclore. No folclore suíço,
Também existem histórias de gigantes das montanhas que vivem nos altos picos dos Alpes. Da mesma forma, na mitologia da Alemanha e da Áustria, há histórias de gigantes da floresta vagando pelas áreas arborizadas do campo. O dedo gigante mumificado levanta a questão de saber se uma população de gigantes poderia ter vivido no Antigo Egito. O que você acha? Número 11. A famigerada boneca Annabelle é um assunto que há muito cativa e assusta pessoas ao redor do mundo. De acordo com uma investigadora paranormal chamada Lorraine Warren, a boneca Annabelle é possuída pelo espírito de uma jovem chamada Annabelle Higgins. A história da boneca começou no início dos anos 1970, quando uma mãe a comprou de presente para sua filha, Donna, que era uma estudante de enfermagem que morava com sua colega de quarto, Angélica, em um apartamento. Pouco tempo depois, Donna e Angélica começaram a vivenciar estranhas ocorrências em sua casa. A boneca Annabelle parecia se mover sozinha, mudar de posição ou até aparecer em cômodos diferentes. Um dia, as alunas voltaram para casa e descobriram que a boneca havia deixado para elas um bilhete manuscrito que dizia "Ajude-nos". Assustadas, elas procuraram um médium psíquico. Essa mulher disse a eles que a boneca era controlada pelo espírito de Annabelle Higgins, uma jovem que havia morrido no local anos antes. Por fim, Lorraine Warren foi chamada para investigar e ela rapidamente determinou que a boneca estava realmente possuída por uma presença malévola. Agora que você conhece a história, essa foto de Lorraine segurando a boneca possuída ao lado de fora de sua casa fica ainda mais assustadora, não acha? Número 10. As sombras de Hiroshima são uma lembrança arrepiante e trágica da devastação causada pela bomba atômica lançada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945. São as sombras de pessoas e objetos que foram vaporizados pelo intenso calor e radiação da explosão, que foi estimado para atingir temperaturas de até 3.000 graus Celsius. As sombras foram gravadas em superfícies como concreto, pedra e metal. Como a explosão ocorreu pela manhã, quando o sol estava baixo no céu, as sombras foram lançadas em ângulo, criando um efeito tridimensional assombroso. Muitas das sombras ainda são visíveis em Hiroshima hoje e são uma atração turística popular, atraindo visitantes de todo o mundo para vê-las. Algumas das sombras mais famosas de Hiroshima incluem a sombra de uma pessoa vista nos degraus do Salão de Promoção Industrial da Prefeitura de Hiroshima e a sombra de uma mulher e seu bebê encontrados nas ruas próximas ao hipocentro. Número 9. Uma família em férias se assustou quando notou uma figura misteriosa vestida de branco no fundo de uma de suas fotos tiradas durante uma viagem de um dia a Roundhay Park, perto de Leeds, West Yorkshire. Avistamentos de fantasmas e atividades paranormais foram relatados na área. Algumas pessoas afirmam ter ouvido ruídos misteriosos e sensações assustadoras ao visitar o parque. Outra foto de férias foi tirada perto do rio Lockyer, no sudeste de Queensland, na Austrália. Na foto vemos uma família nadando com os filhos na água, mas ao centro vemos uma figura translúcida assustadora. A história se torna ainda mais perturbadora quando eles descobrem que uma menina de 13 anos se afogou no mesmo local em 1913. Fotos como essas realmente fazem você pensar: os fantasmas realmente existem ou como isso pode ser explicado? Número 8. Há muita especulação e mistério em torno da última foto de Christopher McCandless. Christopher era um aventureiro americano que começou sua jornada após se formar na faculdade. Em vez de seguir uma carreira tradicional, ele embarcou em uma série de aventuras e acabou no Alasca na primavera de 1992. Ele vivia da terra, caçando e procurando comida, mas lutou para sobreviver no deserto inóspito. A certa altura, ele perdeu o contato e seu corpo só foi descoberto no final de 1992 em um ônibus abandonado, mais de 100 dias depois de seu desaparecimento ser dado. A última foto de Christopher é bastante estranha, enquanto ele olha para longe com uma expressão desamparada no rosto. Alguns especulam que a foto foi tirada pouco antes de sua morte, enquanto outros acreditam que foi tirada semanas antes. Os eventos exatos permanecem obscuros, mas acredita-se que sua dieta contribuiu para sua queda. Ele comia principalmente plantas e animais silvestres, mas cometeu alguns erros na identificação de plantas comestíveis e provavelmente consumiu plantas tóxicas. Número 7. Em 1990, a NBA Hoops lançou vários cartões com vários jogadores de basquete. Os cartões devem ser coletados e trocados entre os fãs de basquete.
Mark Jackson é um ex-jogador de basquete profissional americano que teve um card polêmico. No fundo do cartão, você pode ver Eric e Lily Menendez sentados na plateia, os dois irmãos que foram condenados pelo assassinato de seus pais. É uma coincidência que o fotógrafo que tirou a foto estava simplesmente capturando imagens da torcida no jogo e inadvertidamente incluiu os irmãos Menendez. No entanto, o fato de os irmãos Menendez serem visíveis no fundo do cartão tornou um item de colecionador muito procurado. O caso dos irmãos Menendez continua sendo um dos crimes mais infames do final do século XX, e a história do cartão de Mark Jackson com eles só aumentou o fascínio duradouro. Número 6. Há algum tempo surgiu a foto de um extraterrestre apertando a mão de um militar com um cientista ao fundo. Esta suposta foto vazada da década de 1940 gerou um debate acirrado. No entanto, outra foto está circulando mostrando um alienígena com oficiais de alta patente. Esses alienígenas cinzentos são supostamente de um sistema estelar chamado Zeta Reticuli, que fica a 39 anos-luz da Terra. Segundo alguns, esses seres visitaram a Terra após o infame incidente do OVNI de Roswell. Embora inúmeras fotos e vídeos tenham surgido ao longo dos anos alegando capturar seres extraterrestres, muitos deles foram desmascarados como fraudes. Fotos como essas, no entanto, apoiam a narrativa de que seres extraterrestres podem existir, e seria bastante assustador se os governos realmente fizessem acordos com eles. Você acredita nisso ou qual é sua opinião? Diz aí nos comentários. Número 5. Em 2014, uma foto aparentemente inocente de uma menina de 4 anos em uma praia em Zushi, no Japão, gerou polêmica na internet depois que espectadores atentos notaram que parecia ser um par de botas misteriosas e uma camisa azul atrás de suas pernas e costas. A foto foi carregada no Reddit por um amigo do pai da menina e desde então gerou especulações de que poderia ser o fantasma de um samurai. Isso porque a praia onde a menina e o pai estavam localizados ficava perto de um cemitério de samurais. Apesar da ocorrência misteriosa, a garota acredita que o espírito é amigável. A foto foi tirada durante uma viagem de fim de semana à praia e foi uma das várias fotos que o pai da menina tirou. Foi só quando ele examinou atentamente as fotos naquela noite que notou o incomum par de botas. A família agora reside em Toronto, no Canadá, mas morava em Tóquio, no Japão na época. Você acharia assustador se tirasse uma foto, olhasse depois e encontrasse um fantasma? Ou talvez algo semelhante tenha acontecido com você? Diz aí nos comentários. Número 4. O Florida Skunk Ape é uma criatura lendária que supostamente habita os pântanos e florestas da Flórida, nos Estados Unidos. A criatura é semelhante ao pé grande e é considerada uma grande criatura semelhante ao macaco com cerca de 2,10 metros de altura, com um odor forte e desagradável. A origem da lenda do Skunk Ape pode ser rastreada até a mitologia dos índios Seminole, onde a criatura era conhecida como Esticapicaki. Segundo a lenda, o Esticapicaki era uma criatura gigantesca que vivia nas florestas e pântanos da Flórida e tinha a habilidade de se mover silenciosamente por entre as árvores. A criatura era conhecida por ser muito protetora de seu território e atacaria qualquer um que entrasse nele. Com o tempo, a lenda do Esticapicaki evoluiu para o Skunk Ape. Avistamentos da criatura começaram a surgir na década de 1950. Esses avistamentos continuam até hoje, com muitas pessoas afirmando ter visto o Skunk Ape na natureza. Número 3. A foto em questão mostra o que parece ser uma festa de casamento com um grupo de pessoas sentadas em cadeiras observando o casal se casar. Mas se você olhar atentamente para o fundo da foto, verá algo assustador. Como podemos ver, há várias pessoas em uma varanda usando túnicas e chapéus semelhantes. Os usuários do Reddit especularam que a foto foi tirada em Nova Orleans e que o grupo pode ser uma seita ou algum tipo de organização religiosa. No entanto, não está claro o que esse culto estava fazendo na varanda, mas esperemos que não tenham más intenções ou que tenha sido apenas uma brincadeira de alguns alunos. Número 2. O desastre de Chernobyl foi um catastrófico incidente nuclear ocorrido em 26 de abril de 1986 no reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. O desastre resultou em uma explosão e um incêndio que liberou grandes quantidades de partículas radioativas na atmosfera, contaminando a área circundante com materiais radioativos. É considerado o pior desastre nuclear da história. Os altos níveis de radiação liberados no meio ambiente como resultado do desastre tiveram um efeito devastador sobre a fauna da área.
Os animais que vivem perto da usina foram expostos a níveis extremamente altos de radiação, levando a problemas de saúde e mutações. Os animais mais afetados foram os que vivem perto da usina, como javalis. Um exemplo notório disso é a foto do leitão mutante com um corpo estranho e único. Número 1. Love Letters é, de acordo com algumas pessoas, a pior pintura que você poderia ver. Não é recomendado sequer olhar para uma foto da pintura, pois pode causar náuseas. Mas como pode ser isso? Bem, dizem que a pintura é assombrada. Segundo relatos, os indivíduos que viram a pintura pessoalmente experimentaram sensações de tontura, náusea e até a sensação de serem levantados do chão. A origem da pintura não é clara, mas dizem que foi pintada pelo artista britânico Charles Trevor Garland. Representa uma jovem com uma cesta de flores olhando para uma carta ou bilhete. Algumas pessoas acreditam que a pintura é amaldiçoada ou contém energia negativa, possivelmente como resultado de eventos trágicos associados a ela. Existem várias teorias sobre por que a pintura pode ser assombrada. Alguns especulam que pode estar relacionado à vida pessoal problemática do artista, enquanto outros acreditam que pode ser devido a uma maldição colocada na própria pintura. Há também histórias sugerindo que a pintura pode ter sido influenciada pelo sobrenatural ou de alguma forma se tornou um portal ou canal para energias sobrenaturais. Qual foto te deu arrepios? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em algum desses na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!